O capítulo 11 de Gênesis, que é o texto que vamos estudar hoje e amanhã, os versos 1 até o verso 9, trata de um assunto extremamente conhecido, muito falado, muito estudado. Estudamos desde criança, as crianças estudam a Torre de Babel. Esse mesmo evento foi objeto de grandes obras de grandes mestres da pintura. Foi também tema de óperas. Um fato marcante na história do povo o povo pós-diluviano, aquelas gerações que se sucederam após o dilúvio. Veja, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 11, versos 1 e 2. Lá diz assim: Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, chegaram numa planície na terra de Sinear e habitaram ali. Veja, só um povo, só uma língua, só uma maneira de falar. Esse só uma maneira de falar, irmãos, dá para entender o seguinte: eles tinham o mesmo discurso. Eles apresentavam-se unidos, concentrados, juntos. Mas será que isso é bom, irmãos? Quando a gente vê num primeiro momento, fala assim, que bonito, eles estavam unidos, estavam juntos, eram unânimes. Queriam estar sempre juntos. Mas o Senhor Deus tinha dado uma ordem muito clara, irmãos, tanto é que ele deu essa ordem 2 vezes para Noé, após o dilúvio. Se você olhar lá no capítulo 9, do versos 1 e no verso 7, o Senhor diz assim: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. O outro verso diz assim: frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Em nenhum momento, irmãos, o Senhor falou assim: vocês devem ficar juntos. Vocês devem ficar sempre juntos. Pelo contrário, o Senhor diz assim: espalhem-se, povoem a terra toda. Esse era o plano de Deus, esse era o plano de Deus desde o princípio, quando ele também deu essa mesma ordem a Adão e Eva: frutificai, enchei a terra. Esse plano, irmão, agora, esse povo que estava junto, tinha um plano, pensou um plano, arquitetou um plano que era totalmente contrário à vontade de Deus. Eles estavam juntos, eles tinham só um modo de falar, e eles disseram o seguinte, versos 3 e 4 de Gênesis 11: façamos tijolos, edifiquemos uma torre cujo cume alcance o céu. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. O Senhor tinha dito: espalhem-se, e agora eles estavam falando para que não sejamos espalhados. Façamos um nome. Eles queriam fazer o seu nome, colocar o seu nome na história. E acabaram colocando, mas de uma maneira muito diferente do que eles tinham pensado. O nome deles está na Bíblia, não o nome de cada um, mas o evento. Tornemos célebre o nosso nome. Veja, irmãos, Isaías capítulo 63, 14, o que diz: assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Qual é o nome glorioso? Qual é o nome que deve ser afirmado, que deve ser confirmado? O nome de Deus, o nome do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Mas esse povo, irmãos, esse povo pós-diluviano, o povo de Babel, o povo que estava lá na planície de Sinear, esse povo não somente estava desobedecendo a Deus, eles estavam desafiando a Deus. O Senhor falou: espalhem-se, ele estava falando: vamos ficar aqui todos juntos, para que a gente não se espalhe. Veja, irmãos, desafiar a Deus. Isaías capítulo 14, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Subirei nas mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quem é que falou isso, irmãos? Lúcifer falou isso. Lúcifer queria estar no lugar de Deus.
Façamos então uma torre que alcance o céu. Subiremos, subiremos ao Altíssimo. Isso o que é, irmãos? Isso é desafio a Deus. Isso é proposta de Satanás. Colocar-se no lugar de Deus. Além do mais, irmãos, eles não confiaram na aliança. Qual era a aliança que Deus fez com toda a terra após o dilúvio? Com os homens e com os animais. Nunca mais destruirei a terra através de um dilúvio. Vou pôr o sinal, o meu arco, para que eu me lembre, como eu disse na lição, a gentileza de Deus. Ele nunca se esqueceria, mas que era porque os homens se lembrassem. E esses homens aqui, dessa geração, já estavam se esquecendo. Não confiavam. Vamos fazer a torre, porque se vier um outro dilúvio, eles não falaram isso, mas se vier um outro dilúvio, nós vamos subir, vamos nos proteger, vamos nos salvar. O que é isso, irmãos? Salvação pelas obras. Vamos fazer uma obra, e essa era uma obra de engenharia, uma grandiosa obra de engenharia, fazer esta torre com tijolos, desde os tijolos eles fizeram. Para quê? Para desafiar a Deus, para não depender de Deus, mostrando a sua desconfiança em Deus. O termo Babilônia, irmãos, e foi aonde Babilônia se colocou, na planície de Sinear, o termo Babilônia significa porta do céu. E Babilônia sempre se propôs, irmãos, a ser a porta do céu. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os utensílios do templo, parte dos utensílios de templo, para o seu templo na casa do Deus de Nabucodonosor, na planície de Sinear, em Sinear. Mas ainda também, irmãos, Daniel 3:1, aquela estátua que foi feita por Nabucodonosor, para que todos se curvassem, para que todos adorassem aquela estátua, muito provavelmente foi feito também na planície de Sinear. A Bíblia diz no campo de Dura. Essa Babilônia, irmãos, essa Babilônia física, essa Babilônia temporal, uma nação que sempre se opôs a Jerusalém. Há duas cidades na Bíblia, Babilônia e Jerusalém. Babilônia que representa o mal, Jerusalém que representa o povo de Deus e o bem. Babilônia sempre quis colocar-se no lugar de Deus. Sempre quis ser adorada. E o Apocalipse apresenta, irmãos, no final dos tempos, vai haver um poder que vai querer que todos o adorem, que vai querer se colocar no lugar de Deus, a Babilônia espiritual. E nós devemos aprender, irmãos. Devemos aprender com Babilônia temporal, com a Babilônia da história antiga, com a Babilônia que sempre se opôs ao plano de Deus. Devemos aprender, irmãos, a não adotarmos as práticas de Babilônia, a não seguirmos Babilônia, mas seguirmos a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Espalhem-se. Qual era a vontade de Babilônia? Concentre-se. Vamos ver o que o Senhor fez quando viu essa atitude desafiadora do povo de Babel. Amanhã vamos ver o que o Senhor fez nesta situação.